Um outro insumo que eu gostaria de apresentar é a farinha do osso. A farinha do osso ela pode ser facilmente produzida, preparada dentro da propriedade. A farinha do osso ela é muito rica em fósforo e um pouco de cálcio. Essa qualidade de ser rica em fósforo é muito rara entre os adubos orgânicos. A maioria dos solos brasileiros precisa de fósforo, é um nutriente importantíssimo para o bom desenvolvimento das plantas. Ele é um macronutriente, então ele precisa ser aplicado numa quantidade grande nos solos. Por isso que a farinha do osso é tão importante para ser usada nesse início. Primeiro pelo custo dela, que é bem barato, disponibilizada quase gratuitamente em todo o Brasil, e depois essa preparação dela é simples também. A matéria-prima usada para ela é o osso bruto, que é esse que está aqui. Ele é encontrado nos açougues brasileiros, né? Alguns locais ele até é disponibilizado gratuitamente. Antes de colocar o osso, eu vou iniciar esse fogo para ele já ter uma chama legal. O osso ele é fresco, né? Porque busquei no açougue, então ele está super fresco, acabou de descarnar. Então ele tem bastante gordura e sangue, um pouquinho de carne, então ele vai queimar de uma forma bem rápida. Mas antes de colocar esse material para o fogo não abafar, eu acendo ele. Quando já tiver uma certa brasa, eu vou colocando aos poucos o material. Então vou iniciar aqui. Espero o fogo firmar um pouquinho, aí depois que ele já firmou, eu vou pegando o material, né? E vou posicionando na lateral da fogueira. Então o ideal para fazer essa operação é que seja num lugar que não tem nada em cima, porque a gordura de dentro desse osso, ela provoca uma chama muito alta e não tem problema o solo não estar cimentado, porque depois a gente vai recolher esse material, né, que fica sob o solo. Então tem um bom aproveitamento aí desse osso queimado, ele fica bem esbranquiçado no final. Então aquela lenha inicial, que eram gravetos finos, mas para início do fogo, agora já estão todas consumidas e o fogo está vindo da própria gordura do osso. Então agora, nesse estágio, o fogo já não apaga de jeito nenhum. Eu posso colocar uma montanha de osso fresco por cima, que não vai ter problema, ele vai pegar e não vai apagar mais. Algumas pessoas me perguntam sobre o osso de churrasco, se ele pode ser utilizado também. Na verdade, o osso de churrasco, ele vem com muito sódio, né, que é o sal que o pessoal coloca na carne de churrasco. O sódio, ele é um elemento que em grandes quantidades ele pode travar o desenvolvimento das plantas. Então, é ideal que o osso seja esse mesmo, o osso cru e fresco do açougue. Esse aqui é o fósforo mais barato do Brasil. Isso aqui, se todo mundo aproveitasse dessa forma, o osso de todas as carnes que são comidas no Brasil, isso seria uma grande revolução na agricultura. Antes de começar a fazer isso aqui também, essas fogueiras com osso, eu escutava um monte de gente falando: nossa, mas é complicado, fica 3 dias queimando, é um negócio que fede um monte. Na verdade, ele fica no máximo 3 horas queimando e o fedor é uma fumaça que não passa, na verdade, de um cheiro de churrasco. Esse osso está fresco, ele não está podre, então é como se estivesse fazendo um churrasco aqui. Dá para fazer até num quintal de casa, numa varanda de apartamento, vai cheirar como um churrasco normal. Então o único monitoramento que eu tenho que ficar fazendo aqui é quando começar a cair o osso fresco, que ainda não foi queimado, voltar ele para a fogueira, deixar a chama sempre, né, queimando ali com esse osso dentro. E aí pronto, fica aí até apagar. Em 2, 3 horinhas ele já está apagado. Eu já posso recolher esse material para depois triturar. Então acho que o mais importante do que ficar criticando a pecuária e a forma
de como algumas pessoas ainda vivem aqui no planeta, o importante é agir e fazer diferente, reaproveitar, né? Não ficar só criticando, mas sim reaproveitar alguma coisa que você não concorda e usar isso para um caminho que você acredita, para um caminho do bem. Então, depois de umas 3 horas de fogueira, é assim que o osso fica. Ele perdeu todo o nitrogênio, né, na queima, então aqui permanece bastante desse fósforo e do cálcio também. Agora a gente só precisa triturar ele, né, para depois peneirar e fazer essa farinha. Não é difícil triturar, depois que ele queimou, ele fica bem macio, né, ele fica uma forma que um pilão simples. Às vezes também, se você tem um solo liso, acimentado, fica bem legal passar com o carro por cima, ele, né, na propriedade, de repente passar com o trator por cima, ele esfarela bem facilmente depois que está queimado. Antes tinha uns 60 quilos de osso fresco e agora ele cai para aproximadamente 50% aí, então teremos 30 quilos de farinha de osso após triturado aí. Uma dica importante é essa questão de colocar pouca madeira, né, pouca lenha para iniciar essa fogueira, porque a madeira depois de queimada é o potássio e aqui é o fósforo, que é o principal nutriente que eu quero retirar. Se eu coloco muita lenha, eu misturo esse potássio com o fósforo e depois na hora de fazer a mistura para adubar os meus canteiros, né, as minhas linhas, eu já sei a quantidade ideal que eu estou colocando de fósforo nessa linha. Então fica aí essa dica. Agora que o osso já está molinho, vamos pegar ele, colocamos aqui no pilão, vamos dar uma pilada e depois peneirar e já está pronta a nossa farinha de osso. E aí para pilar, simples assim. Enquanto que ele está bem macio. Então aqui com algumas batidas, o material está um pouco grosseiro ainda, mas já tem bastante farinha junto. Então essa daqui é a farinha de osso, peneirada já, prontinha para uso. Agora eu posso armazenar ela em sacos e guardar no meu barracão e vou utilizando conforme eu necessito aí, conforme eu vou fazendo as linhas novas. Quando eu descobri a eficiência desse produto aqui na minha roça e comecei a fazer, vendo que era simples e super fácil ali, uma queima rápida e depois triturar, é um insumo que eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês, porque é um fósforo de rápida disponibilidade, né? Então essa questão da agricultura orgânica, agrofloresta muitas vezes demora por conta de um pó de rocha que vai ser liberado com apenas 1 ano de ter jogado ele ali no solo. Esse aqui não, com 1 mês as plantas já estão absorvendo, então excelente para a microbiota do solo também, para o bom desenvolvimento das plantas. Então tá aí, farinha de osso, belo insumo.